Olá galera do YouTube, aqui é deste canal de teorias e explicações. E eu trago hoje este vídeo falando de estudos propostos do tema ações governamentais do país em que no Brasil tomam ideias institucionais que ajudam a resolver problemas com seguro de vida, trabalho e meio ambiente. Como no título, também são exigências que tomam posse da ação governamental descrita e as atitudes que são feitas para o funcionamento da Base Nacional Brasileira. Então se inscrevam no canal, retomem ideias e bora pro vídeo. Ação governamental. O que é uma ação governamental? Ações governamentais são iniciativas desenvolvidas pelo governo nos temas de produção e consumo sustentáveis, PCS. Governos são indutores de mudanças nos padrões de produção e consumo, seja no papel de formuladores de políticas, reguladores ou consumidores de grande escala. Governos são indutores de mudanças nos padrões de produção e consumo, seja no papel de formuladores de políticas, reguladores ou consumidores de grande escala. Assim, as ações de governo que contribuem para melhorar a eficiência dos sistemas produtivos e dos processos de gerenciamento de insumos têm grande impacto, por sua escala e alcance. Existem informações esparsas sobre iniciativas e ações pontuais que merecem detalhamento e comunicação ampla, de forma a contribuir para acelerar o desenvolvimento sustentável como política de governo. Para tanto, é importante obter dados quantitativos e qualitativos, como os investimentos, os atores envolvidos, as metas e os resultados obtidos com as iniciativas. O preenchimento do formulário abaixo será fundamental para que possamos sistematizar as informações relevantes e mapear a situação do governo na implementação de políticas e medidas no tema de produção e consumo sustentáveis, facilitando sua compreensão e comunicação à sociedade, desse modo cumprindo melhor o papel de liderança na transformação rumo à sustentabilidade. Análises de experiências nacionais de descentralização nos diferentes setores da ação governamental indicam que, para sua compreensão, é preciso considerar impactos heterogêneos e contraditórios de fenômenos globais sobre estruturas e práticas nacionais e locais, e motivações e processos distintos, específicos e desiguais em intensidade e direção. 2. Estudos sobre estados federativos evidenciam complexidade ainda maior, já que é preciso equilibrar regulação, responsabilidade e autonomia no financiamento compartilhado e na gestão descentralizada das políticas nacionais pelos diferentes níveis e unidades político-administrativos da Federação. 3.5. Este artigo examina dimensões da experiência brasileira de descentralização governamental que influenciaram a renovação da ação do Estado na década de 90. Busca analisar, para além da dinâmica governamental do setor saúde, pressões e influências externas e domésticas, em interação no ambiente de gestão macropolítica do governo federal que, condicionando as relações federativas, contextualizaram os processos de negociação intergovernamental na formulação e implementação das estratégias nacionais. Com este propósito, identifica desafios para a recomposição das relações federativas na condução da ação governamental na década, derivados do campo da gestão macroeconômica, da gestão das políticas sociais e dos ensaios de rearranjo institucional gerencial do setor público e da administração pública. A partir de revisão bibliográfica de estudos da economia e da ciência política sobre o tema, realiza uma aproximação às especificidades nacionais da descentralização da ação estatal ocorrida na República Federativa do Brasil, analisando condições do ambiente político e institucional governamental que compuseram o cenário da implementação da gestão descentralizada das ações e serviços públicos de saúde, no contexto de institucionalização do Sistema Único de Saúde, SUS. Assim, pretende contribuir para a compreensão da situação dos governos federal, estaduais e municipais na implementação do SUS e para a contextualização do comportamento e das escolhas dos atores governamentais das três esferas de governo no direcionamento das políticas de saúde. A reorganização do processo de planejamento, orçamento e gestão do governo federal está em curso.
O Congresso Nacional aprovou o primeiro plano plurianual elaborado em novas bases conceituais e metodológicas, determinando que se proceda, anualmente, à avaliação global do plano e de cada um dos programas que o integram. Ademais, era da própria lógica das mudanças introduzidas fortalecer a atividade de avaliação como um requisito para a atualização do plano às mudanças da realidade e como um imprescindível instrumento da gestão estratégica dos programas. Implantar um sistema de avaliação para o planejamento e a gestão governamentais, no entanto, não é algo trivial. Inexiste, na administração pública brasileira, uma prática consagrada ou uma cultura institucional de avaliação. Conceitos, metodologias, sistemas de informações terão que ser criados e desenvolvidos com a finalidade específica de suportar a implantação do processo regular e recorrente de avaliações da ação governamental. O presente texto é um subsídio à tão necessária construção. Em 04 de maio de 2000 foi editada a Lei Complementar número 101, usualmente denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Através dela, procurou-se conferir mais transparência à atividade financeira e administrativa do Estado, definindo um maior nível de responsabilização do gestor com o trato da coisa pública. Acerca dos avanços perpetrados pela LRF, impede colacionar trecho de estudo promovido no artigo A Lei de Responsabilidade Fiscal em linhas gerais 01, in verbis. A LRF traz uma mudança institucional e cultural na gestão do dinheiro da sociedade. Através da introdução da restrição orçamentária na legislação pátria, rompe-se o liame da história político-administrativa da nação, não se aceitando mais o convívio com administradores irresponsáveis, que em qualquer nível de governo, ao anematizarem suas administrações de hoje, eivam as futuras com mais impostos, menos investimentos ou mais inflação. A LRF coíbe a postura danosa de gestores que gerenciam cofres públicos, gastando mais do que arrecadam, deixando dívidas para seus sucessores e assumindo compromissos que sabem, de aviso prévio, não poderão adimplir. Portanto, o aumento de gastos deve estar coligado e diretamente proporcional a uma fonte de financiamento correlata. Ocorre que diversas dúvidas jurídicas surgiram a partir da edição da LRF, das quais se destaca qual seria o significado e abrangência da expressão ação governamental para fins de aplicação do artigo 16 da referida norma. Dessa feita, objetivando aclarar o presente estudo, penso que seja importante trazer à baila, desde logo, o dispositivo da LC número 101/2000, que se almeja delimitar a abrangência, in literis, art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. E declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, e, compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O relatório da ação governamental, RAG, é uma avaliação do desempenho dos programas e das ações, projetos/atividades/operações especiais, PAOI, desenhados no Plano Plurianual, PPA 2012-2015, planejamento de médio prazo, e operacionalizados anualmente através das leis orçamentárias anuais, LOAs, planejamento de curto prazo. A avaliação anual é parte fundamental do modelo de gestão do PPA e tem como objetivo contribuir para o alcance dos resultados inicialmente previstos nos programas, por meio do aperfeiçoamento contínuo da gestão desses programas e da alocação de recursos no PPA e no orçamento do Estado, de modo a aprimorar a qualidade do gasto público. O RAG é a oportunidade para que as secretarias e entidades demonstrem como os recursos arrecadados foram aplicados, inclusive quais os produtos e serviços decorrentes desses recursos foram disponibilizados para os cidadãos mato-grossenses. O Plano Plurianual de Ação Governamental, PAG, corresponde ao planejamento estratégico de médio prazo da administração pública municipal. Com vigência de 4 anos, o PPAG apresenta metas e investimentos prioritários para o período entre o segundo ano do mandato do prefeito e o primeiro ano da gestão seguinte. O PPAG deve ser compatível com o plano diretor do município e tem como principais finalidades a identificação de diretrizes, objetivos e metas do governo, a integração do planejamento e do orçamento e a organização de ações voltadas para a oferta de bens e serviços à sociedade por meio de programas municipais. Os programas e metas estabelecidos no PPAG servirão de base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a da Lei do Orçamento Anual, LOA. As duas peças de planejamento orçamentário são elaboradas anualmente, durante o período de vigência do PAG, resgatando a previsão original para cada ano. O Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, pode ser revisado anualmente para redefinir algumas das prioridades da administração pública municipal e se adequar à realidade de arrecadação do município. Diante do atual contexto de crise urbana e da ofensiva conservadora liberal do governo Temer, o Observatório das Metrópoles divulga a tese política urbana, ação governamental e a utopia da reforma urbana no Brasil, da pesquisadora Maria Fernandes Caldas. O trabalho oferece uma contribuição relevante ao analisar as conquistas sociais obtidas no âmbito da política urbana brasileira nos últimos 25 anos, apontando os avanços a partir da Constituição Federal de 1988 ao Estatuto da Cidade, até as mudanças normativas e planos setoriais. A conclusão, no entanto, é de que a reforma urbana não pôde ser efetivada no país. Ao analisar, por exemplo, a política implementada pelo PAG, Maria Fernandes Caldas mostra que, apesar dos avanços, estes não foram suficientes para mitigar a desigualdade na forma e nas condições de apropriação das cidades pela população mais pobre, muito menos alterar o modelo de urbanização do Brasil. Além do Estatuto, o planejamento veio conquistando lugar nas agendas das políticas setoriais com a elaboração de novos marcos legais e a exigência de planos diretores temáticos, tais como o de saneamento e de habitação. Então as ações fazem um papel que no Brasil o plano pode gerar uma designação efetiva das ideias de elaboração do estudo democrático em que no conjunto artificial até agora, estes meios são considerados estáveis ultimamente. Então explicarei teses de acordo com este canal e suas respectivas funções. Então bora lá. A democracia pode fazer um mandato proposto por cercagem de regras obscuras que os políticos podem entender-se a parte que eles fazem, que é elaborar estratégias para melhorar o país, se encaixarem com as propostas de intervenção política e sindical modelada para especialmente eles transformarem o mundo com seus desafios a serem realizados. Então, pelo fato da democracia se diluir com posturas determinadas, pode ser que estes fins justifiquem os meios, como na filosofia, e pode questionar aspectos administrativos em que muda a postura relativa. Por isso, o mandato pode severamente punir injúrios tomados por decisões falsas, que não mudam em nada a proposta falada, e não cumprir com duas promessas em que o sistema federal identifique com a sociedade a elaboração de campanha com eles. Então, se você gostou deste vídeo, galera, comentem e compartilhem para seus amigos.
Volto mais tarde breve com mais explicações de teorias que ajudam a formação inicial dos estudos feitos. Obrigado por assistir este vídeo e continuem assim. Deixem o like e se inscreve no canal. Uma boa noite a todos e mais tarde terá outro vídeo aí pra vocês curtiram.